Do irmão Miléo que me chamou aqui para vir trazer essa humilde mensagem. Agradeço a Deus também pelas nossas visitas, o Edson, a Josilene, a Gabi e os demais irmãos que estão aqui para a gente estudar a palavra do Senhor. Antes de a gente falar com o nosso Deus, eu gostaria de louvar o hino 157 do nosso cenário. Agradecido estamos por estar na Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo, Amém. Pai. Glórias a Deus, te agradeço no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nessa noite iremos falar da promessa do Espírito Santo, iremos falar a respeito da promessa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. Veja que aqui o profeta fala a respeito de duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. Mais para frente um pouquinho, no versículo 28, capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Veja, aqui o profeta Joel, ele fala de duas chuvas no capítulo 23, a chuva temporã e a chuva serôdia. No versículo 28, ele fala do derramamento do Espírito Santo, que depois Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Vamos ver onde essa promessa do Espírito Santo se cumpre, quando que se cumpriu essa promessa, de Joel capítulo 2, versículo 28. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos quem? Os discípulos. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecoste. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja, aqui na descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando pela vinda do Espírito Santo, porque foi profetizado em Joel capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo viria. O nosso Mestre, nosso Senhor Jesus também, quando estava aqui, ele prometeu que o Consolador viria. Ele fala que se ele não fosse, o Consolador não viria. Como ele foi assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Aqui em Joel capítulo 2 fala que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Só que aqui a gente temos que entender, irmãos, que
o dom de língua que está aqui profetizado aqui, que está escrito, não é o dom de língua como muitas denominações, muitas religiões aí andam apresentando, dizendo que é uma língua que ninguém entende, que é uma língua de anjos, que é uma língua que ninguém entende. O dom de língua que está escrito aqui na palavra do Senhor não é nada disso. O dom de línguas é nada mais, nada menos do que a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a um crente para falar um idioma, uma língua materna, qual ele nunca teve contato. Esse é o verdadeiro dom de língua que a Bíblia nos apresenta. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, aqui foi a primeira chuva, a chuva temporã. Para a gente entender isso, naqueles dias, no tempo da Palestina, eles viviam da agricultura. Eles precisavam da chuva para poder plantar o seu alimento e colher. Eles sobreviviam naquele tempo da agricultura. Eles necessitavam muito da chuva. A chuva vinha em dois períodos. Vinha a primeira chuva e a segunda chuva. A primeira chuva ela é retratada como a chuva temporã. A segunda chuva é a chuva serôdia. A primeira chuva, a chuva temporã, ela vinha quando o grão é lançado na terra. O grão era lançado na terra, vinha a primeira chuva, dava o crescimento na planta, então vinha depois a segunda chuva antes da colheita, a chuva para maturar o grão, que é a chuva serôdia. Aqui o profeta usa essa alusão, o profeta Joel usa essa expressão para falar do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 2, eles receberam a primeira chuva, a chuva temporã. A chuva temporã e a chuva serôdia são alusão ao Espírito Santo. No tempo da chuva temporã, veja que coisas aconteceram nas primeiras chuvas. Atos capítulo 3, do versículo 3 em diante diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Tinha um posto na frente do templo. Quando Pedro e João iam entrando no templo, eles lhe pediram uma esmola. Versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Amém. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Amém. Que bênção, né? Aqui foi a primeira chuva. Na primeira chuva, o Espírito recebeu o Espírito Santo, eles realizaram grandes maravilhas no nome de Jesus. Eles curaram aquele aleijado que estava na frente do templo no nome de Jesus. O Espírito Santo lhe concedeu esse poder para eles realizar essa obra. Foi a primeira chuva. Naqueles dias, na primeira chuva, os discípulos fizeram grandes maravilhas, em apenas um sermão de Pedro se converteram 3.000 almas no dia do Pentecostes. Naquele dia do Pentecostes se converteram 3.000 almas em apenas um sermão de Pedro. Está prometido para os nossos dias, irmãos, coisas maiores, coisas extraordinárias para os nossos dias. É a chuva serôdia. A chuva serôdia está prometido para nós nos nossos dias. Por que está prometido para os nossos dias? Porque lembra que eu falei, antes da colheita vinha a segunda chuva. A chuva primeira já foi, a chuva temporã. Se cumpriu no dia do Pentecoste e eu creio que está caindo até hoje. E eu creio que o Espírito Santo está sendo derramado dia após dia no povo de Deus. Amém. Só que está prometido para nós uma dosagem, uma porção maior do Espírito Santo, que é a chuva serôdia. Se naqueles dias coisas aconteceram, nos nossos dias coisas maiores acontecerão. Amém. A chuva serôdia é para os nossos dias. Antes que venha a colheita, a seara da terra tem que estar madura. E o que é retratado na Bíblia como a colheita? A colheita é retratado simbolicamente como a volta de Jesus, né? Jesus vai voltar para separar o trigo do joio. A colheita ela é simbolizada para a volta de Jesus.
Antes que venha a colheita, a seara da terra precisa estar madura. Vamos ver o que simboliza a colheita na Bíblia? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 14. Capítulo 14, versículo 14 e 15. Veja o que é simbolizada a colheita na Bíblia. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele é retratado como o Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, é já vinda a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Veja, a volta de Jesus é retratada como a colheita, mas antes que venha a colheita, a seara tem que estar madura. E quando é que essa seara vai estar madura? Nos nossos dias, quando a gente receber a chuva serôdia, iremos pregar fortemente, com grande clamor, poderosamente, fervorosamente. Amém. A seara da terra vai estar madura. Antes que venha a colheita, todos ouvirão a respeito da mensagem de Deus, da volta de Jesus. Todos irão testemunhar, todos irão saber. Iremos pregar as 3 mensagens angélicas. Iremos advertir o mundo das coisas que sobrevirão. Toda criatura ouvirá do amor de Deus. A seara da terra vai estar madura, então a terra será iluminada com a glória de Deus. Amém. A glória de Deus será iluminada com a porção do Espírito Santo, com a porção do Espírito Santo de porção dobrada, que é a chuva serôdia. Quando a chuva for derramada sobre os sinceros filhos de Deus, toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Amém. As pessoas irão querer saber quem é esse Jesus que a gente anda apresentando. Quando a gente pregar com fervor, quando a gente viver a palavra, quando a gente realizar grandes maravilhas no nome de Jesus nesses dias, as pessoas irão querer saber a respeito desse Jesus que a gente apresenta. E a gente vamos exaltar o nome de Jesus. Toda criatura vai saber. Então, se cumprirá Mateus 24:14, que diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O fim vai vir na conclusão da pregação do evangelho. Mas para isso, antes da volta de Jesus, precisamos dessa chuva, irmãos. E essa chuva é para os nossos dias. Porque quão próximos estamos da volta de Jesus e mais próximos estamos de receber essa porção do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que não muito longe, em um futuro muito perto, a gente iremos receber essas chuvas. Amém. Os aguaceiros do Espírito Santo está prometido para cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome de Deus. A escritora norte-americana Ellen G. White, ela fala a respeito da obra do Espírito Santo. Veja o que ela fala. Ellen White fala que a obra do Espírito Santo não vai acabar com o menor poder do que ela começou. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Se naqueles dias, nos dias dos discípulos, a primeira chuva, eles realizaram coisas no nome de Jesus extraordinárias que a gente acabou de ler. Pedro curou aquele coxo no nome de Jesus. Coisas ainda maiores está prometido para nós nos nossos dias. Amém. Coisas extraordinárias, irmãos. Mas para isso, para a gente receber a chuva do Espírito Santo, precisamos o quê? Precisamos pedir, né? Para a gente receber, a gente precisamos pedir. Para a gente receber a chuva do Espírito Santo, a gente temos que pedir a cada dia, orar, buscar, pedir, suplicar a Deus, se submeter à vontade do Espírito Santo. Que não eu viva, mas Cristo viva em mim. Amém. Quando a gente colocar isso em prática dia após dia, então a chuva serôdia será derramada sobre os sinceros filhos de Deus. Irmão. Precisamos pedir, precisamos orar. Por que precisamos orar? Porque lá no dia do Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo foco, com o mesmo intuito. Eles queriam receber o Espírito Santo, mas para isso eles oraram, eles clamaram,
eles pediram. E se a gente pedir, a gente clamar, vamos receber logo, não muito longe. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Se a gente pedir, a gente vamos receber. Mas para isso, para a gente receber a segunda chuva do Espírito Santo, precisamos primeiro receber o quê? A primeira, né? A primeira chuva temporal que foi derramada no dia do Pentecoste, está sendo derramada até hoje, dia após dia, mas só vai receber a segunda chuva quem tem uma intimidade com Deus, quem tem um relacionamento com Deus. Só vai receber essa chuva aquele que busca dia após dia receber o batismo do Espírito Santo diário, todos os dias. Precisamos pedir, irmãos, precisamos suplicar, se submeter à vontade de Deus, para que não muito longe essa chuva venha logo, a gente iluminar, a terra vai ser iluminada com a glória de Deus, a gente vai apresentar esse Jesus que a gente prega, esse Jesus que a gente louva, e todo mundo, irmãos, vai ser advertido. Haverá um grande reavivamento nos nossos dias. Nos nossos dias, antes de Jesus voltar, vai haver um grande despertar. Quando vai ser esse grande despertar? Quando a chuva descer. Porque as pessoas que estão dormindo vão acordar, irmãos. Quando as coisas extraordinárias começarem a acontecer no meio do povo de Deus, muitas pessoas vão abrir o olho, vai acordar, vai ver as coisas extraordinárias que Deus está fazendo no meio do seu povo. Haverá um grande reavivamento, uma grande reforma nos nossos dias. Mas para isso, nós precisamos viver. A cada dia precisamos orar, pedir, suplicar, levantar as madrugadas, pedir a Deus, orar, para que o Espírito Santo venha fazer morada no nosso coração, na nossa vida, que a cada passo que a gente der, a gente venha ser guiado por eles. Amém. Você quer receber essa chuva? A chuva do Espírito Santo? Amém, né, irmãos? Amém. Todos nós queremos, né? Mas para isso, tem essas condições. Se você quer receber essa chuva do Espírito Santo, eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você nesse momento. E eu creio que o Espírito Santo está no meio de nós, irmãos, aqui. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Santo, Santo, Santo Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelas essas maravilhosas promessas que o Senhor tem profetizado nas tuas santas escrituras para os seus sinceros filhos de Deus. Amém. Obrigado porque o Senhor prometeu coisas extraordinárias para cada um de nós. Ó Senhor, vai haver um grande despertar nos nossos dias. Amém. Senhor, essas pessoas que estão dormindo espiritualmente, ela vai ver a glória de Deus, Pai. A terra vai ser iluminada com o teu poder. Amém. Os sinceros filhos de Deus irão pregar as 3 mensagens angélicas, Senhor. Vai advertir o mundo das coisas que sobrevirão a ele. Porque coisas espantosas estão para acontecer nos nossos dias. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a estar, meu Deus, ligados com o céu. Por favor, meu Deus, tem por misericórdia de cada um de nós. Somos falhos, Senhor, somos pecadores, mas necessitamos da graça de Cristo todos os segundos da nossa vida. Oh Deus, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é um Deus grande. Amém. É um Deus forte e poderoso. Amém. Oh Pai, que nunca nos abandona, que está conosco, Deus, porque o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Amém. Aleluias, glórias a Deus, o nome de Jesus seja louvado, Pai, seja exaltado. Senhor, eu creio, meu Deus, que o Senhor tem falado no coração de cada um dessa noite. Amém. Que a gente vai sair daqui para os nossos lares, mas com a convicção que o Deus Espírito Santo falou tremendamente Amém. Ao nosso coração e à nossa mente, Pai. Amém. Senhor, aquelas pessoas também que não puderam vir para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, mas o Senhor sabe de todos os propósitos, todos os planos estão sob o controle do Senhor, Pai. Santo é o nosso Deus, o teu poder e muita glória. Senhor, não podemos imaginar e ver a hora desse dia chegar, Pai. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós acreditamos nessas grandes maravilhas. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém.
As pessoas de